Ciência Política na sua TV Meio. Vamos agora de notícia internacional. Olha, o mundo registrou 12 meses seguidos de recordes de calor. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, comparou a ameaça dos seres humanos ao planeta ao meteoro que destruiu, que extinguiu os dinossauros. Veja. O mês de maio de 2024 foi o mais quente já registrado, o que significa que o planeta está há um ano batendo seus recordes mensais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Observatório Europeu do Clima Copérnicos. Com esta série de recordes, a temperatura média mundial dos últimos 12 meses é a mais alta já registrada. O Copérnicos detalhou que a temperatura está 1,63 graus Celsius, acima da média pré-industrial de 1850 a 1900, quando as emissões de gases de efeito estufa pela humanidade ainda não aqueciam o planeta. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um discurso contundente em Nova York, alertando para as consequências das ações humanas para o planeta. Mas assim como o meteoro que destruiu os dinossauros, estamos tendo um impacto descomunal. No caso do clima, não somos os dinossauros, somos o meteoro. Não estamos apenas em perigo, somos o perigo, mas somos também a solução. Em maio, a temperatura média mundial na Terra e nos oceanos foi de 1,52 graus Celsius, acima da média da segunda metade do século XIX para este mês. Maio de 2024 foi o 11º mês consecutivo desde julho de 2023 a atingir ou exceder 1,5 grau das médias da era pré-industrial. Este limite de 1,5 grau é citado como meta fixada no Acordo de Paris de 2015, assinado por quase todos os países. Na última década, o aumento médio foi de 1,19 graus Celsius, em comparação a 1850 a 1900, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista Earth System Science Data, com cerca de 60 pesquisadores de renome. Tá, então, situação, Osmando, não são mais sinais, já é a realidade. São 12 meses seguidos, a temperatura de calor batendo recorde. Apesar do apelo da ONU, a gente viu aí a fala contundente do Antônio Guterres, muitos e aí gestores e da população, inclusive, teimam em desconsiderar a situação que estamos vivendo. Osmando. Ananias, o desrespeito, o desacato, o joga para debaixo do tapete, o Acordo de Paris, que tem 20 anos que foi celebrado e que os governantes mundiais, sobretudo dos países ricos, obrigavam-se a liberar 100 bilhões de dólares por ano para que os países em desenvolvimento e os países pobres pudessem fazer a sustentação ecológica, impedir os desmatamentos e fazer reflorestamento de áreas degradadas. Isso foi o primeiro passo para que essa situação se agravasse de maneira estúpida. Eu vejo que o Brasil está fazendo um esforço considerável dentro do contexto de nações, sobretudo a partir do momento em que o presidente Lula assumiu a presidência do G20, sustentando essa bandeira de que é preciso que os países ricos, é preciso que as nações se unam, é preciso que todos os governantes tenham uma ação global coordenada, integrada, para impedir que tragédias maiores possam acontecer. Eu vejo, por exemplo, como positiva essa aprovação hoje do MOVER, que tem relação com a emissão de gases de efeito estufa. Eu vejo positivo, por exemplo, esse evento que foi encerrado hoje aí no Piauí, que é essa conferência internacional sobre energias renováveis, que se encerra com um protagonismo muito importante do Piauí, e vejo que algumas nações estão fazendo alguma coisa, mas é preciso que o mundo se una e tome essa consciência de que ou se faz isso
ou a humanidade vai ser varrida do mapa. O que eu tenho, Cintia, é que a gente avança em alguns pontos e depois retorna, depois volta, recua em outros. Nessa área de combate, aliás, de convivência com a situação climática, com esse aumento das temperaturas. E enquanto não há uma discussão com um resultado prático, sério, que una a todos, o negacionismo ainda existe, apesar de tudo isso, apesar dessa realidade. O negacionismo e também o impedimento, porque medidas para conter o avanço das mudanças climáticas mexem com a estrutura do capitalismo, com a forma como as indústrias existem no dia de hoje. Então, você imagina quantos bilionários querem mexer nesse sistema? Quantos estão realmente dispostos a mexer no sistema? O que de fato polui o mundo? Então, quando você imagina isso, aí a gente lembra daquele meme que diz que todo filme de catástrofe começa com um cientista sendo alvo de negacionismo. É exatamente desse jeito. A gente está vivendo hoje um filme de ficção. E aí, por mais que se apresentem dados, por mais que a ONU faça alertas, não adianta muito, porque os países poderosos renegam os acordos, eles não avançam quando, de fato, tem as reuniões, as cúpulas, de fato, não avançam. Sabe, não tem objetividade. Por quê? Porque mexe num sistema que para eles está muito bem por enquanto. E eles estão ganhando, não é? Estão ganhando, e até porque as mudanças climáticas, e já se sabe disso, elas impactam principalmente os mais pobres. Sim. Então, esse processo de meio que, essa expressão é ruim de usar, de seleção natural que prejudica os mais pobres, isso existe desde que o mundo é mundo. E assim, mudar isso, eu fico pensando, realmente eles querem mudar isso? Kátia. Não, a Cíntia tem razão, não querem. Os governos têm as reuniões, têm os tratados, têm os acordos, mas na hora de ceder, realmente, né, aquela história do alguém tem que ceder, ninguém cede. E a pior parte é que a gente precisa de pressa. Né? Estamos também lutando, além de estar lutando contra todo esse sistema, estamos também lutando contra o tempo. Os sinais estão todos aí. E cada vez os prejuízos maiores, vidas sendo perdidas, de fato, uma situação muito complicada.